Bom dia, boa tarde, boa noite a todos quantos nos acompanham no nosso canal. Hoje nós já vamos falar do estudo dos artigos definidos e artigos indefinidos. Antes assim, quero pedir a vocês para que deixem o vosso like, curtam o vídeo e compartilhem para que juntos possamos crescer no conhecimento. Como eu disse anteriormente, falaremos do estudo dos artigos definidos e artigos indefinidos. No entanto, primeiro é necessário antes falarmos, ou seja, sabemos qual é o conceito de artigos. Assim, artigos são palavras que se colocam antes dos substantivos para o conhecimento do gênero e número. Então, estes mesmos artigos, eles podem classificar-se primeiro em artigos definidos e artigos indefinidos. Vejamos assim quando é que se diz que um artigo é definido e quando é que se diz que um artigo é indefinido. O artigo definido refere-se a seres ou objetos apresentados como conhecidos, ou seja, são aqueles seres ou objetos que nós conhecemos, ou seja, que são do nosso conhecimento. Exemplo, temos aqui a, o, as, os. Temos aqui exemplo de duas frases onde nós fizemos o uso do artigo definido a e do artigo definido o. A escola é linda. Exemplo 2. O mapa de Moçambique é grande. Agora, vamos seguir com o estudo dos artigos indefinidos. Artigos indefinidos referem-se a seres ou objetos apresentados como desconhecidos, ou seja, são aqueles objetos e seres que nós desconhecemos, isto é, que não é do nosso conhecimento, como que na definição dos artigos definidos. Temos aqui o exemplo uma, umas, uns. Temos aqui o exemplo de duas frases onde nós fizemos uso do artigo definido do artigo indefinido uma e do artigo indefinido um. Exemplo 1, uma escola é sempre necessária. Exemplo 2, um país do continente africano. Então, temos aqui um país do continente africano. Não faz específico o país que pertence ao continente africano. Por isso, este é um artigo indefinido. Assim, terminamos com a nossa aula e, para tal, quero pedir para que deixe o seu like, se gostou do vídeo, compartilhe, curta e até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos quantos nos acompanham no nosso canal. Hoje nós já vamos falar do estudo dos artigos definidos e artigos indefinidos. Antes assim, quero pedir a vocês para que deixem o vosso like, curtam o vídeo e compartilhem para que juntos possamos crescer no conhecimento. Como eu disse anteriormente, falaremos do estudo dos artigos definidos e artigos indefinidos. No entanto, primeiro é necessário antes falarmos, ou seja, sabemos qual é o conceito de artigos. Assim, artigos são palavras que se colocam antes dos substantivos para o conhecimento do gênero e número. Então, estes mesmos artigos, eles podem classificar-se primeiro em artigos definidos e artigos indefinidos. Vejamos assim quando é que se diz que um artigo é definido e quando é que se diz que um artigo é indefinido. O artigo definido refere-se a seres ou objetos apresentados como conhecidos, ou seja, são aqueles seres ou objetos que nós conhecemos, ou seja, que são do nosso conhecimento. Exemplo, temos aqui a, o, as, os. Temos aqui exemplo de duas frases onde nós fizemos o uso do artigo definido a e do artigo definido o. A escola é linda. Exemplo 2. O mapa de Moçambique é grande. Agora, vamos seguir com o estudo dos artigos indefinidos. Artigos indefinidos referem-se a seres ou objetos apresentados como desconhecidos, ou seja, são aqueles objetos e seres que nós desconhecemos, isto é, que não é do nosso conhecimento, como que na definição dos artigos definidos. Temos aqui o exemplo uma, umas, uns. Temos aqui o exemplo de duas frases onde nós fizemos uso do artigo definido do artigo indefinido uma e do artigo indefinido um. Exemplo 1, uma escola é sempre necessária. Exemplo 2, um país do continente africano. Então, temos aqui um país do continente africano. Não faz específico o país que pertence ao continente africano. Por isso, este é um artigo indefinido. Assim, terminamos com a nossa aula e, para tal, quero pedir para que deixe o seu like, se gostou do vídeo, compartilhe, curta
e até o próximo vídeo.